E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e hoje nós vamos falar de teorias da conspiração e negacionismo. E vamos falar também porque essas práticas que estão em uma crescente, não só no Brasil como no mundo, são extremamente graves e causam grandes danos para a sociedade, para a política e para a saúde pública. Negacionismo é o ato de negar a realidade com base em convicções pessoais, sem a menor das provas ou evidências e acreditando simplesmente no que melhor lhe convém. Enquanto que a teoria da conspiração ela é uma história montada, é uma realidade criada, muitas vezes apontando um plano secreto que serve para confundir as pessoas e reverberar uma ideia para a consecução de objetivos, sejam eles políticos, religiosos, dentre outros. Para o nosso estudo de caso, eu vou colocar dois trechos de dois vídeos que estão circulando na internet na última semana, tendo em vista as 100 mil mortes em que o Brasil atingiu, a triste marca dos 100 mil mortos. E esses dois vídeos, embora eles sejam meio que insalubres de assistir, para a maioria das pessoas, eu acho muito interessante que vocês assistam para a gente fazer um estudo de caso. Então vamos lá, vou soltar os vídeos aqui. Morreu com alguma coisa parecida de Covid? Botaram Covid. Morreu porque tomou tiro? Covid. Atropelado? Covid. Se assustou com a cara da sogra? Infartou? Covid. Não morreu ninguém disso daí. Isso é um vírus criado em um laboratório chinês e que matou porque as pessoas foram entubadas em respiradores chineses, foram assassinadas e era só tomar a cloroquina do Bolsonaro. Não morreu de Covid. Morreu de ingerência. Porque entubaram, enfiaram um respirador chinês tóxico quando era só dar cloroquina. Não tô morrendo, não tô dizendo aqui que o Covid não é letal, é letal. Mas diante do fato de que nós temos a cloroquina, só morreu porque foi assassinado pela esquerda nojenta, pútrida e juro... mortos. O elemento tem 3, 4, 5 comorbidades, é idoso, a gente lamenta, a pessoa está realmente em situação bastante complicada e vem a falecer. Então o pessoal mete Covid. Não é uma regra isso, mas em alguns casos, o médico poupa uma autópsia. Tá bem? Isso não. Bota Covid, em alguns casos, tem chegado ao conhecimento da gente, tá certo? Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações pra gente que se poupa uma autópsia, tá certo? Então há uma diferença, já vi você discutindo esse assunto aí na Jovem Pan, no Pingo nos Is, a questão de morrer com Covid, quer dizer, mais uma comorbidade, somado às vezes à idade, e de Covid. Então, eu vi publicado no Diário Oficial da União do Estado, que responsabilidade é do governador do Estado de São Paulo, dizendo claramente ali, traduzindo naquela publicação, que o médico, ao constatar, ou não pudesse se constatar na prática se é de Covid ou não, é para botar Covid. Então o número sobe. Tem algo nessa fala aí que se destaca. E o que nós podemos fazer nessa questão? Não tem remédio, não tem vacina. Então, pessoal, analisando esses vídeos, fica claro que esses dois personagens, primeiro o fanático, essa pessoa aí que deu a sua opinião a respeito do coronavírus, ela não está baseada em fatos. Ela está baseada em uma crença que na cabeça dela faz muito sentido. E não só na cabeça dela, como na cabeça de muitos negacionistas. Não tem como você discutir e convencer uma pessoa que está apaixonada nesse nível. Porque para ele, a realidade não importa. Ele tem como argumento algo não verificável, que é o fato de que todos os atestados de óbito foram forjados. Então essa pessoa simplesmente ela quer acreditar no que melhor lhe convém e ela descarta e rejeita todos os indícios massivos de que realmente está ocorrendo uma pandemia no mundo. Sem contar na contradição, que o cara ele fala o tempo todo que não existe uma pandemia,
que é só uma gripezinha, que os chineses que estão matando com os respiradores, e no final ele ainda fala que sim, o vírus é grave. Ou seja, a realidade pouco importa. Ele refuta a verdade, ele refuta a verdade comprovável simplesmente com base na percepção pessoal e no que ele sente, em um sentimento interno que ele tem, né? Então, para ele, a realidade factual ela pouco importa. Importa unicamente que ele confirme aquilo que ele acredita e que ele confirme os seus sentimentos, que é um sentimento de que a pandemia não existe e pouco importa se alguém morreu ou não, que para ele, mesmo que tenha morrido, ele acredita cegamente que as mortes foram por tiro, foram mortes fraudadas, os atestados de óbito foram inventados, porém, em momento algum ele prova, ele não consegue comprovar tudo que ele está dizendo. Só que é extremamente perigoso esse tipo de afirmação. Porque embora não haja comprovação, essa ideia ela é circulada tantas e tantas e tantas vezes que acaba formando um consenso na sociedade. E a sociedade passa a ignorar a realidade porque o discurso, às vezes lhe encanta, né, por vantagens pessoais. Por exemplo, o cara ele tá tendo um prejuízo econômico, então para ele é mais vantajoso que realmente não exista, né? E a sociedade acaba aceitando com maior naturalidade. E disso aí a sociedade naturaliza discriminação, preconceito, racismo, homofobia e dentre vários outros danos gravíssimos, né, para a sociedade. No caso do segundo vídeo, já é algo um pouco mais planejado, porque o governo deliberadamente não quis fazer nada, não quis tomar uma ação conjunta e um plano nacional de combate a essa pandemia, né? E em um primeiro momento, o presidente da República ele pregou incisivamente que a cloroquina seria a solução para a doença, que a doença ela era curável e tratável com a cloroquina. Só que agora, como ele tem 100 mil mortos em suas costas, já não é mais viável para ele falar que a cloroquina funciona, porque claramente ela não funciona, não se tem indícios científicos. E para ele se eximir dos 100 mil mortos, agora é mais convincente e muito mais conveniente para ele falar que não existe um tratamento, como ele disse no final do vídeo, que eu acabei de rodar. Eu espero que vocês tenham assistido, muito embora seja algo meio difícil de engolir, de assistir, mas é isso mesmo que ele disse. Ele falou isso ontem, no domingo, dia 9 de agosto, né? Na coletiva ele falou que não existe tratamento. Então é totalmente tranquilo e normal ter morrido 100 mil pessoas, né? Então vamos lá. O que caracteriza uma conspiração e o que caracteriza o negacionismo, em primeiro lugar, é o senso comum. A pessoa ela tem toda a explicação para todos os problemas simplesmente no senso comum. Naquilo que ela acredita, naquilo que é mais fácil de entender, porque você entender o que a ciência fala é muito mais complexo do que você entender como as coisas de fato, como as coisas podem parecer aos nossos olhos. Porque os sentidos do ser humano são extremamente limitados. Se você olhar para o horizonte, você tende a imaginar que a Terra é plana. Porque a perspectiva do planeta, o planeta ele é tão grande que o tamanho do ser humano ele se faz quase que insignificante. Então se você usar só a sua visão, você tende a imaginar que o planeta Terra parece uma bandeja, que ele realmente é plano. Mas não é o que acontece. Então por isso a gente não deve usar o nosso senso comum. E a gente deve usar sim formas empíricas e verificáveis, né? Por exemplo, para comprovar que a Terra é plana, que vacina funciona, dentre vários outros. Outra forma extremamente utilizada pelos negacionistas são exemplificações e generalizações descabidas.
Por exemplo, eles dizem, eu conheço um cara que ele morreu com um tiro na cabeça e o médico colocou lá que ele estava com Covid. Então, todos os mortos por Covid têm o laudo fraudado. Isso não faz sentido. Porque ainda que seja verdade que esse conhecido dele tenha passado por isso, ele é apenas um. E um indivíduo, para um espaço amostral, ele não é consistente. Você não pode generalizar o que acontece em um país de 210 milhões de habitantes com base em 1, 2, 3, 4 pessoas que você conhece, ou que o negacionista conhece, né? Que eu não estou falando aqui que vocês que estão assistindo sejam negacionistas. Então, pelo fato da verificabilidade ser extremamente difícil, o negacionista simplesmente usa 2, 3, 4 exemplos, né, que podem até ser reais, até ser verdadeiros, e eles generalizam de forma errônea. Você nunca pode usar um espaço amostral, primeiro, de pessoas que só você conhece. E depois, um espaço amostral muito diminuto, por exemplo, 4 pessoas, não pode significar uma amostra segura para que você conclua nada. Então, se você concluir a partir de 2, 3, 5 pessoas que você conhece, é nulo. É uma assertiva nula, porque não necessariamente ela faz sentido. Você teria que aprofundar e pesquisar muito mais pessoas, pesquisar pessoas de nichos diferentes, de classes sociais diferentes, de estados diferentes. Então, não existe veracidade em uma generalização forçada e simplista. Porém, para a população em geral, é muito mais fácil você aceitar algo que seja mais palatável, que todos entendam de uma forma muito simples. E daí surge o perigo, né? Essa intuição fácil, que carece de fontes, né? É muito fácil de você entender. E quando você repete muitas e muitas e muitas vezes, essa mentira ela acaba se tornando verdade. E aí que vem o problema. Que é um problema, inclusive, de dissonância cognitiva, né? Que alguns estudiosos, né, na psiquiatria dizem. Eu até olhei um estudo aqui da Universidade de Kent, do Reino Unido. Eu vou deixar ele em anexo aqui, né? E os pesquisadores, eles sugeriram que as pessoas podem estar influenciadas por teorias da conspiração, mesmo sem que elas saibam que isso seja prejudicial. Mesmo a pessoa, ela encarando como uma brincadeira, ela não consegue ver o potencial. E um exemplo que eu quero citar, né, é o sarampo. O sarampo ele é uma doença viral de extrema de disseminação extremamente fácil. E era uma das doenças que mais matava no Brasil até os anos 80. Porém, com as campanhas da vacinação, o próprio Zé Gotinha, né, e as campanhas governamentais que vacinaram em massa a população, essa doença ela foi erradicada em 2002. Em 2002 não se tinha nenhum caso no Brasil de sarampo. Porém, em um passado recente, de 2006 para cá, começou a circular de forma crescente e incisiva nas redes sociais que vacina é veneno, que vacina causa doenças. E muitos pais deixaram de vacinar seus filhos, muito que, embora seja de uma forma não maliciosa, né, eles deixaram de vacinar os seus filhos. E a consequência foi que esse ano, 2020, já tivemos 147 casos de sarampo no Brasil. Uma doença que já tinha sido totalmente erradicado, não só no Brasil, como nas Américas, né? Então essa é uma prova de que conspiração não é inofensivo. Então, como conclusão, eu quero deixar meus pêsames para todas as famílias que de alguma forma sofreram ou perderam um ente querido pela Covid-19. Eu sei que é uma realidade muito triste, mas que fica o alerta, fica o estudo de caso, né, para que as pessoas parem de acreditar e de ser influenciadas pelo negacionismo. A gente sabe muito bem que essa pandemia, aqui no Brasil, ela foi tratada com descaso e negacionismo. O fato da cloroquina, né, que é um medicamento que não tem a menor evidência científica,
houve movimentos de pessoas que filmaram hospitais, né? Filmou hospitais e falou, não tem ninguém no hospital, portanto, não existe pandemia. Que volta naquilo que eu disse, é uma assertiva falsa, porque um hospital não pode ser tido como espaço amostral válido. Você não pode generalizar com base em um hospital, né? E tivemos diversos outros movimentos negacionistas. E hoje, né, ultrapassamos essa triste marca de 100 mil e não temos um